meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Hoje na nossa aula de matemática, quero fazer aqui uma observação. No nosso assunto, que nós vamos trabalhar com áreas de figuras planas, significa isso? Figuras que têm duas dimensões, comprimento e largura. Nós vamos também trabalhar um pouquinho de perímetro, não só área, tá certo? Na nossa 16ª questão, nós vamos ter um cálculozinho de perímetro. Tudo bem, professor, a gente já viu esse assunto. Só para dar uma reforçada. Muito bem. Nessas três questões, gente, que eu coloquei só os desenhos, e eu vou fazer a leitura da 14, da 15 e da 16 para ficar bem compreendido cada questão. Então vamos lá. Na questão 14, nós temos aqui a figura de um triângulo isósceles. O que significa, professor? Que este triângulo, pessoal, tem dois lados congruentes. Automaticamente, dois ângulos também. É justamente o que a questão está pedindo. Com relação aos ângulos e lados, podemos afirmar que este triângulo, pessoal, este lado aqui, AC e BC, eles são congruentes, significa que eles têm a mesma medida. Vamos supor que aqui seja 5 centímetros, vai, gente? Ok, professor. E aqui embaixo, 3 centímetros. O que é que você observa? Que este triângulo apresenta dois lados iguais e um diferente, obviamente. Isso é o que caracteriza um triângulo isósceles. Automaticamente, gente, este ângulo A e este ângulo B, eles também são congruentes. A gente representa com esta igualdade, com esse tiozinho em cima do igual. Significa que o ângulo A e o ângulo B, eles são congruentes, têm a mesma medida. Como assim, professor? Vamos supor, gente, que aqui o ângulo A, isso aqui eu estou aprofundando, tá, a questão. O ângulo A, ele tenha, aqui no caso, 70 graus. Então, o nosso ângulo B também terá 70 graus. Ah, pessoal. Então, isso não pede na questão. É só para vocês ficarem atentos a isso, tá bom? Vou pegar aqui um pincel preto, né, para ficar melhor para vocês, mais nítido as respostas, tá bom? Então aqui nós temos o ângulo A congruente ao ângulo B. Gente, isso não precisa na questão, é só para chegar no nosso entendimento da resposta correta, tá? O que é que acontece? A questão está pedindo que você marque o que é correto. Vamos lá. Todos os ângulos e lados são diferentes? Não, gente, a gente está observando aqui, pelo que eu estou colocando, que dois lados são iguais. Então a A não está correta. Todos os ângulos são iguais e os lados diferentes? Também não. Esses dois ângulos aqui têm a mesma medida. Obviamente que esse é diferente dele aqui. Tudo bem, professor. Eu não vou nem colocar medida, não vou entrar nesse mérito agora. Tudo bem. Então o B está errado. Item C. Todos os ângulos e lados são congruentes, ou seja, têm a mesma medida. Não é verdade. E o item D. Dois ângulos, e dois lados são iguais. Ah, perfeito. Então a resposta correta é o item D. Ah, professor, tranquilo. Na nossa questão 15, aí aqui nós vamos ter um cálculozinho. Para facilitar o acesso à escola, a diretora mandou construir uma rampa que forma um ângulo de 15 graus com a horizontal. Como assim, professor? O desenhista aqui não é muito bom, né? Mas aqui, pessoal, nós estamos também trabalhando um pouco de conteúdo relacionado a figuras geométricas, aqui no caso o triângulo. Gente, se você observar, nós temos aqui esta rampa, né? Aqui nós temos um triângulo retângulo, porque tem um ângulo de 90 graus, ok? E neste triângulo, eu quero que você calcule a medida do ângulo X. Bom, professor, eu sei, com os estudos já vistos por vocês anteriormente, que este quadradinho significa 90 graus. Ah, professor, é verdade. E eu tenho aqui 15 graus. E o X, pessoal, é o nosso X da questão. É o que eu quero saber quanto vale. Mas você já sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180. Então, se você somar o X com 90 graus, com 15 graus, isso nós vamos obter 180 graus. Ah, professor, isso é uma lei de formação. A soma dos ângulos internos de um triângulo
é 180. Aqui, pessoal, lembrando que nessas áreas nós estamos estudando as medidas, compreendendo não só a parte de cálculo, mas também a parte contextual. Aqui, para eu achar o x, nós fazemos o seguinte: já vimos a equação do primeiro grau, então aqui não deixa de ser uma equação, onde tem números, letras e uma igualdade. Então, para resolver, eu vou separar todos os valores que não tem letra. O 180. Aí os 90 eu vou passar para o outro membro, trocando o sinal, no lugar de mais vai menos. O mais 15 vai menos 15. Por que, professor? É regra. Troca-se um termo de membro, ou seja, de igualdade, troca de sinal. Então, nosso x será igual. 180 menos 90 é 90. Uma subtração simples. E 90 menos 15, eu escutei aí, hein? 75, professor. É verdade. Então, nosso ângulo x mede 75 graus. Quer ver como é verdade? 75 com mais 15 é 90. Com mais 90, 180 graus. Ah, ok, professor. A minha questão 15 deu isso. Então, a resposta, a medida do ângulo x que a rampa faz com a vertical é... A vertical que ele faz é... Ele está falando este lado aqui, pessoal, ó, em pé. Este lado aqui, ó. Ah, tá, professor. Aí ele não colocou letra nenhuma, mas aqui a gente poderia até chamar de A, aqui um C e aqui um B. Então, o lado AC é que ele está chamando de vertical. Professor, mas não tem. Você querendo colocar para dar uma incrementada, ficar mais organizado, é bom. Então, muito bem. Então, meu X vale 75 graus. Qual é o item? O item D. Perfeito. Professor, até aí está tudo bem. Na nossa 16ª questão, aí nós vamos ter que fazer o seguinte, calcular o perímetro dessa figura. Só que se você observar, nós temos aqui um quadrado, tá bom? E um retângulo. Para eu calcular o perímetro, e o que significa isso, professor? Vocês assistiram os vídeos explicativos. É a soma de todos os lados. Então, para a gente fazer essa questão, a gente tem que ter muito cuidado. Se aqui é um quadrado, você concorda que esse pedaço é 6 e aqui em cima é 6 centímetros também. Este lado de cá também é 6 centímetros. Tudo bem, professor. E este aqui, pessoal, também é 6 centímetros, só que tem um detalhe. Ele tem aqui o formato de um retângulo, então este pedaço aqui de dentro, este cara aqui, não conta. Porque eu tenho que colocar a soma dos externos, que está fora. Então, eu tenho 10, eu tenho 4, e tenho aqui embaixo, você concorda? 10 também? Também, professor. Mas esse pedacinho aqui e esse aqui? Bom, aí que está o segredo. Como aqui é 4, automaticamente aqui também é 4. Então, o que é que resta aqui para cima e aqui para baixo? Ah, professor, se o lado todinho é 6, então aqui vai restar 1 centímetro e aqui também embaixo vai restar 1 centímetro. Então, aqui você vai fazer o quê? Agora você vai somar. Então, como aqui você tem 6, 6, 6 e aqui é 6, mas aqui é 4. Com mais 1 dá 6. Então, lembrando que esse pedaço aqui, ó, vale 4 centímetros, ok? Ah, professor. E agora, você vai fazer o quê? A soma só desses desses lados que estão externos à figura toda. Ou seja, o meu perímetro vai ser igual a 6 mais 6 mais 6, não vou colocar a unidade, tá? Mais 1, mais 10, mais 4, mais 10 e mais 1. Ah, professor, repetindo. 6, mais 6, mais 6, mais 1, que é esse pedacinho, mais 10, mais 4, mais 10 e mais 1. Ah, este não conta. Não conta porque você tem que contar o que está externo. Aqui não conta, aqui é aberto. Ah, professor, tem que somar só os contornos da figura. Ah, aqui é a formação de um quadrado junto com um retângulo. Tudo bem. Então aqui eu posso até tirar isso aqui para você saber que aqui é livre. Tá bom? Olha o que é que a gente tem. A soma do que está fora. Ah, professor, esse espaço aqui não conta, porque esse espaço, na realidade, é esse aqui, ó. Ah, então agora você vai somar. Perímetro é igual. 6 mais 6, 12. Com 6, 18. Aqui, ó. 18, 19, 20,
30, 40, 44 centímetros. Professor, essa questão é de marcar, é opcional? É sim. Se você observar, o item que corresponde à nossa resposta de soma ao perímetro da figura é o item B, que é 44 centímetros. Ah, professor, tranquilo. Espero que tenham compreendido. Aqui um pouco de geometria, de área, mas o importante é que você tenha compreendido o assunto. Tá certo? Espero você na nossa próxima correção. E um abraço e até lá.